A gente vai mergulhar hoje na história dramática de um dos clubes mais importantes do Brasil, o Fluminense. É uma verdadeira saga de glória, de um colapso quase inacreditável e de muita, mas muita resiliência. Essa é a grande pergunta, né? A trajetória do Fluminense é basicamente uma jornada de altos incríveis e baixos que pareciam o fim do mundo. É uma resposta real a essa pergunta. E olha, essa linha do tempo aqui já dá uma boa ideia da montanha-russa que a gente vai percorrer, né? Começa lá na fundação, em 1902, passa pela glória da Taça Olímpica, aí vem a queda para a terceira divisão em 98 e a volta por cima, com o título em 2010. Então vamos lá. Vamos começar do comecinho mesmo, de uma época em que o Fluminense não era só mais um clube, era praticamente o catalisador de uma paixão nacional. A história toda começa com esse cara, o Oscar Cox. Ele tinha acabado de voltar da Suíça e se juntou com mais uma galera, uns 20 entusiastas, lá na rua Marquês de Abrantes. O objetivo deles era bem claro, trazer o tal do futebol organizado para o Rio de Janeiro. E o impacto foi, assim, imediato. O Fluminense não só dominou os primeiros campeonatos, como também sediou o primeiro jogo da história da seleção brasileira em 1914. Foi lá, no campo deles, que saiu o primeiro gol da história do Brasil. Eles eram, sem exagero, o centro do futebol brasileiro na época. Mas aí, essa divisão interna acabou criando uma das rivalidades mais famosas e intensas do futebol mundial. Nasceu de dentro do próprio vestiário do Fluminense. E o mais curioso é que, só um ano depois, no primeiro confronto entre eles, o time de reservas do Fluminense ganhou por 3-2. Ali já nascia um mito. Bom, agora a gente avança um pouco no tempo, para ver como todo esse espírito pioneiro levou o clube a uma era de conquistas e de um reconhecimento internacional que era sem precedentes. Em 1949, o Fluminense recebeu um reconhecimento único, a Taça Olímpica. É o único clube de futebol em todas as Américas a ter essa honra. É um prêmio pela organização exemplar e pela contribuição ao esporte, uma coisa gigante. E essa frase aí não foi dita por qualquer um, né? Foi o próprio Jules Rimet, o cara que simplesmente criou a Copa do Mundo. Isso só mostra o status que o clube tinha no cenário mundial naquela época. São palavras de um peso enorme que ecoam até hoje. Essas equipes eram tão, mas tão talentosas, que chegou um ponto em que quase todo mundo em campo já tinha jogado pela seleção brasileira. Era um futebol de toque de bola, envolvente, pura técnica. Um verdadeiro espetáculo que encantava os estádios por onde passava. E claro, esse futebol bonito se refletia em títulos. A sala de troféus foi se inchando com as conquistas mais importantes do país, o que só consolidou a grandeza do clube naquela era. Mas é a partir desses picos incríveis que a história dá uma virada de 180 graus. O clube estava prestes a sofrer uma queda tão vertiginosa que parecia simplesmente impossível. A década de 90 foi, assim, devastadora. Foi uma combinação de tudo que podia dar errado. Fim de parcerias importantes, gestões financeiras desastrosas, uma troca constante de comando. Tudo isso levou o clube, que antes era tão poderoso, à beira do precipício. O clube ganhou uma sobrevida, uma segunda chance para arrumar a casa. Só que a crise era muito mais profunda do que parecia na superfície. Pois é, o alívio durou pouco. E aí, o que parecia impensável aconteceu. O gigante estava ferido e caindo. Esse foi, sem dúvida, o ponto mais baixo da história centenária do clube. Para muita gente, parecia o fim da linha para uma das instituições mais tradicionais do Brasil. Mas é justamente do abismo que uma nova identidade precisou ser forjada. Não era mais sobre aristocracia, e sim sobre pura e simples resiliência. E a jornada de volta foi uma luta, viu? Metódica, passo a passo, e que culminou numa das maiores histórias de sobrevivência que o futebol já viu. Faltando poucos jogos para o fim do campeonato, a situação parecia completamente sem esperança. Os números não mentiam, o rebaixamento era praticamente uma certeza absoluta. E foi exatamente nesse momento de adversidade extrema que a torcida e a imprensa batizaram o time com o apelido que ficaria para sempre: Time de Guerreiros. Essa arrancada heróica, contra todas as probabilidades, redefiniu completamente o que o clube representava na era moderna. A luta contra o rebaixamento se transformou num símbolo de honra. E foi justamente esse espírito de guerreiros que impulsionou o time de volta ao topo do futebol brasileiro. Eles não só sobreviveram, como voltaram a conquistar. Retomaram o lugar deles entre a elite.
A glória que parecia perdida para sempre estava de volta às Laranjeiras. A história do Fluminense faz a gente pensar, né? O que define um clube de verdade? São os troféus na prateleira? Ou é essa capacidade de lutar sem parar para reconquistar a glória? Fica aí a reflexão.